Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conejeiro e esse é o nosso canal no YouTube. Nós estaremos orando a todos, por todos os nossos inscritos e aqueles que ainda não são inscritos, que você possa fazê-lo para nos ajudar a levar esta palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Queremos orar nesse momento. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar, engrandecer e bendizer o teu nome, apresentar a todos os inscritos deste canal que o Senhor possa abençoá-los grandissimamente, também dirigir, Senhor Deus, os nossos pensamentos, a nossa fala nesse momento, para que a tua palavra, Senhor, venha surtir efeito em nossas vidas e em nossos corações. Deus, pedimos a tua orientação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos iniciando uma série de exposição da primeira carta de João, que são apenas 5 capítulos, e antes de nós entrarmos propriamente dito na carta, nós queremos, em poucas palavras aqui, fazer aqui um relato sobre o contexto histórico do porquê que essa carta foi escrita. Havia um mal no meio da igreja e era uma heresia que foi semeada ali pelos gnosticismo, que essa palavra significa conhecimento, e isso estava prejudicando o pensamento e a fé daqueles irmãos daquela época. Nós vamos entender que o propagador, o pregador desse gnosticismo era um nome chamado Cerinto, né? Esta carta ela foi escrita aproximadamente do ano 90 até 98 do primeiro século, e Cerinto ele dizia que Jesus era filho de José, ou seja, ele já negava o nascimento glorioso, né, por obra e graça do Espírito Santo. Ele dizia que Jesus era filho de José. E também que o seu poder era por uma descida temporária de um aeon. Que significa esse nome? Ou seja, uma emanação angelical, simplesmente isso. Esse tal aeon veio sobre Jesus em seu batismo, tendo abandonado no momento da sua crucificação. Alguns manuscritos gnósticos da época, eles deixaram registrado o seguinte, escreveram: meu poder, por que me abandonaste? Ao passo que na nossa Bíblia está escrito: Deus meu, por que me abandonaste? Eles escreveram: meu poder, por que me abandonaste? Terceiro aqui, Cerinto também negava a expiação de Cristo, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, e também 1 João 2, de 22 a 25. Os gnósticos criam que o batismo era muito importante, pois o éon teria descido sobre Jesus, contudo negavam o seu sangue vertido. E o Cristo não era humano, era simplesmente um ser espiritual, ou como se fosse um fantasma, né? 1 João, capítulo 4, de 1 a 3, está refutando isso aí. Seu corpo era apenas um fantasma, né? E, sendo assim, sua vida e seu sofrimento teriam sido irreais, falsos, segundo eles. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós estamos vendo isso. Outra coisa, os gnósticos postulavam um Deus, com letra minúscula, deísta. Eles eram desorganizados em seus pensamentos e práticas, ou seja, um Deus que emanava os universos mediante mediadores ou emanações, que não teria contato com o homem. A matéria é vil demais, muito falha, e o Ser Supremo não poderia contaminar-se com ela. Sendo assim, ele deveria tratar com intermináveis sucessão de emanações angelicais, ou seja, Cristo seria uma dessas emanações, mas não necessariamente a maior delas. Parece que havia uma cadeia assim de hierarquia e que Cristo estava envolvido em uma delas. Eles negavam a participação na construção do universo. A Bíblia refuta isso em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nessa epístola, João mostra que o eterno Filho de Deus
realmente se tornara homem na pessoa de Jesus, para mostrar aos crentes, a todo aquele que crê, que devemos desfrutar das promessas de Deus como filhos, com ações corretas. 2, na obediência aos mandamentos de Deus. 3, na prática do bem para com os nossos irmãos sofredores. Então, sempre quando nós abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de João, logo tem que vir em nossa mente. João escreveu para combater a heresia do gnosticismo que estava infiltrada no meio da cristandade daquela época. Ele vai tratar os 5 capítulos mostrando que realmente Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eles não entendiam a união hipostática de Jesus Cristo, sendo ele 100% homem e 100% Deus. Sendo homem, ele não deixou de ser Deus, e sendo Deus, ele não deixou de ser homem. Vamos então para a carta, capítulo 1, da primeira carta de João, versículo de 1 a 4. João escreve o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada, e nós o a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 4 e último, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Prezados e amados, quando João ele inicia esta carta, ele já inicia realmente já quebrando dando no meio de toda a heresia que Cerinto pregava no meio da cristandade, no meio dos irmãos da época. Houve um relato, até dito pelo Policarpo, que dizia que quando João foi até Éfeso, em uma casa de banho, para se banhar, ele viu que lá dentro desta casa, deste balneário, Cerinto estava lá dentro. E João, quando viu que ele estava lá, ele saiu de lá dizendo: saiamos depressa, antes que o teto caia sobre as nossas cabeças, porque o inimigo da verdade de Deus está lá dentro se banhando. Então, era uma batalha travada entre o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. João, quando ele começa o versículo 1 dizendo o que era desde o princípio, João não está limitando o aparecimento de Jesus Cristo simplesmente no princípio da criação, mas ele é muito mais além. Antes do início de Gênesis, ele já havia, juntamente com o Pai, formado todas as coisas, e sem ele, nada do que existe se fez. O Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, de 1 a 5. Então, ele já diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida. João está dizendo realmente aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu e aquilo que as suas mãos puderam tocar. Jesus não era um espírito, conforme eles pregavam. Jesus tinha carne, Jesus é homem. E o Senhor, de uma forma tão gloriosa e tão maravilhosa, ele se manifestou desta maneira, desta forma. João era aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ou seja, ele ouviu a batida do coração do Senhor. Glória seja a Deus por isso. E ele diz com muita particularidade, com muita propriedade, diz: eu ouvi, e as minhas mãos tocaram a palavra viva, falando sobre a palavra de Jesus Cristo. Versículo 2,
porque a vida já foi manifestada e nós a vimos. Novamente, ele reforça aqui, ele viu com os olhos. Parece uma coisa, ver com os olhos, só se vê com os olhos, é verdade, né? E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Com quem estava essa vida eterna? Que estava com o Pai, versículo 2. E nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada através de quem? Através da pessoa bendita de Jesus Cristo que veio a este mundo. Versículo 3. E o que vimos e ouvimos, novamente, pode ver que ele é bem enfático em dizer, vimos e ouvimos, combatendo já então, ele não é um fantasma. Eles diziam que quando Jesus ele andava sobre a areia da praia, ele não deixava as suas pegadas na areia, né? Ele é uma projeção de um ser espiritual. João está dizendo, vimos e ouvimos. 3. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 4 e último, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Eu quero encerrar aqui esses 4 versículos para dizer que Cristo Jesus, para poder expiar os nossos pecados e nos apresentar justificados diante de Deus, Jesus Cristo, ele nasceu no ventre de uma camponesa, por obra e graça do Espírito Santo. Sendo ele Deus, não deixou de ser homem, sendo homem, não deixou de ser Deus. Ele expiou os nossos pecados, ele sofreu como nós sofremos, muito mais do que nós, claro. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve as suas necessidades, ele subiu naquele madeiro pela minha vida e pela tua vida. Ele nos apresenta agora justificados diante de Deus, livre de toda acusação, de todo pecado. Então, a todo aquele que crê, claro, né? Então, João, ele inicia esta carta, mostrando que realmente ele é bem antes de toda a criação. E, para a glória de Deus, ele veio nos trazer verdadeiramente a salvação que estava com o Pai, manifestada em Cristo Jesus. Esta é a primeira parte desta exposição da primeira carta do apóstolo João. Lembrando que esse João é o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho, filho de Zebedeu, e vai trazer para nós aqui coisas lindas e extraordinárias para a glória de Cristo. Nós queremos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, para que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Para os próximos vídeos a gente possa concluir ou continuar do 5 até o versículo de número 10. Querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar e bendizer o teu nome. Cremos que realmente tu és aquele, ó Pai, Criador de todas as coisas, que criou céus e terra, que estava junto com o Pai, junto com o Espírito Santo no momento da criação. Te louvamos porque a tua majestade desceu até nós, visto que nós éramos impossíveis de chegar até o céu, até a presença do Pai. Ó Deus, nós te louvamos e queremos te dar graças, que o Senhor possa continuar abrindo os olhos do nosso entendimento e cremos que a salvação se manifestou no Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, desde agora e para todo sempre. Obrigado. Que Deus possa abençoar a tua vida grandissimamente, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Lembrando que se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever e juntos nós estaremos levando a palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.